Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina Fundamentos e Práticas no Ensino de Ciências da Natureza. Na aula de hoje, conversaremos sobre poluição e degradação ambiental, impactos e investigações no ensino de ciências. Vem comigo e a gente vai aprofundar um pouco mais dessa temática, tentando compreender de onde vem a poluição que encontramos no nosso dia a dia e como ele afeta a nossa vida e o planeta. O objetivo central da nossa videoaula é reconhecer fontes de poluição e os seus impactos na saúde humana e no meio ambiente. Para isso, em termos de fundamentação pedagógica, nós vamos pensar que investigar, compreender, cuidar são caminhos extremamente importantes para formar estudantes críticos, participativos, engajados e responsáveis pelo mundo em que vivem. Para isso, nós precisamos de uma aprendizagem por meio de investigação, onde cada um deles é protagonista do processo investigativo e ele vai construir o conhecimento por meio do método científico que a gente veio estudando. E mais do que isso, a gente está transpondo tudo isso por meio de uma ciência cidadã, onde estamos desenvolvendo práticas científicas conectadas à realidade local, promovendo engajamento cívico e responsabilidade social desde a infância. Além disso, há aspectos éticos a serem observados, porque precisamos ter cuidado, cultivar valores de responsabilidade ambiental, respeito aos recursos naturais e o compromisso com o bem-estar coletivo e a biodiversidade. A BNCC ela destaca tudo isso dentro daquilo que estávamos conversando, por meio da ludicidade, a experimentação ela precisa ser lúdica e, ao mesmo tempo, incorporar aspectos do método científico. Para isso, nós precisamos reconhecer fontes de poluição, que é o aspecto técnico central da nossa aula. E o primeiro deles, a gente vai pensar que existe poluição do ar, da água e do solo. Na poluição do ar, nós vamos entender isso como sendo emissões antrópicas, emissões veiculares, queimadas urbanas, poeira de construção, fumaça industrial, tudo aquilo que compromete a qualidade do ar que a gente respira. Muitas vezes, pela movimentação de massas de ar, a poluição que nós temos em determinada cidade, na nossa região, ela não é proveniente exatamente ali que está ocorrendo o trânsito intenso, a queimada, mas ela é transportada, às vezes ela está acontecendo a quilômetros, mas a massa de ar ela é transportada e a poluição chega até nós. Isso mostra como esses efeitos eles são globais, eles fogem de uma escala local, mas eles viram para a região e até para o globo. Quando pensamos em poluição da água, a gente vai pensar em esgoto doméstico não tratado, o descarte inadequado de resíduos, detergentes, produtos químicos que chegam aos rios e córregos da região. E, além disso, existe uma contextualização que precisa ser feita em relação à poluição do solo, o lixo acumulado em terrenos baldios, agrotóxicos, descarte incorreto de pilhas e baterias que contaminam o solo da nossa comunidade. Uma vez que a gente começa a olhar para tudo isso, a gente vai perceber quais os impactos da poluição. Ele tem impacto na saúde humana, porque a água contaminada ela pode causar doenças, diarreia, verminose e outras. E o ar poluído agrava condições de problemas respiratórios, especialmente na época do inverno, onde a circulação do ar ela acaba ficando mais carregada, onde a gente não tem tanta dispersão de poluentes, e isso acaba influenciando muito asma, bronquite, especialmente em crianças. Um outro fator é pensar que a poluição ela compromete o ecossistema, porque rio poluído ele leva à morte de peixes e plantas aquáticas e ele vai romper cadeia alimentar. Então, não só no rio vai acontecer isso. Animais terrestres sofrem com a contaminação do solo e a falta de água limpa. E o outro aspecto, quando a gente olha junto essas duas coisas, o ecossistema e a questão da saúde humana. Quanto custa para a gente fazer tudo isso? O tratamento de água ele é caro, o tratamento de doenças ele é caro. Então, é preciso pensar que a sobrecarga do sistema de poluentes no rio, nas vias, no ar,
ele também vai causar uma sobrecarga no sistema de saúde. A recuperação do ambiente degradado também demanda investimento público significativo. Não é fácil a gente falar de soluções baseadas na natureza quando o custo dessas obras ainda são elevadas, pensando no nosso nível Brasil. Antes da gente aprofundar, porque hoje nós temos uma atividade prática onde a gente vai investigar um pouquinho mais dessa questão de poluentes e tentar contextualizar isso numa, numa das nossas aulas. Mas eu preciso primeiro retomar o que é um modelo didático, que a gente já conversou em alguma aula, mas que ela certamente vai aparecer daqui para frente. O modelo didático, ele é uma visão que supera a simplificação da realidade. Ele é fundamentado numa transposição didática que é uma reconstrução da ciência própria para o contexto educativo. E para que serve isso? Porque ele torna visível alguns processos abstratos e complexos que a gente não vê, apoia a explicação e a investigação na sala de aula e estimula a curiosidade. Boa! Que atenção que a gente tem que ter? Lembrar que todo modelo simplifica a realidade. É exatamente aquilo que vai acontecer numa escala industrial, numa escala onde eu vou aumentar a minha proporção? Não, mas ele é um modelo. Ele não substitui o fenômeno real, mas ele ajuda a pensar sobre ele. E ele deve ser sempre acompanhado por uma discussão crítica sobre os seus limites. Então, pensando nisso, a gente vai encontrar no ensino de ciências a estrutura do DNA, aquele modelo de dupla hélice que parece uma escada entrelaçada, onde eu tenho fitas e eu tenho bases, que são substâncias químicas que estão ligadas nas minhas fitas. Isso é um modelo. Eu tenho um modelo físico, que eu coloquei ali um modelo do átomo, que é um modelo de Dalton, que o átomo era uma esfera maciça e era indivisível. O modelo de Rutherford, onde ele tinha um núcleo positivo e elétrons circundando em órbita, que era chamada eletrosfera, e um modelo de Bohr, onde eu já tinha um núcleo positivo, eu tinha os elétrons girando em órbita, mas eles tinham órbitas fixas porque dependiam do nível de energia. O átomo é realmente dessa forma? Não. Isso é um modelo. Da mesma maneira que a gente está olhando para o nosso modelo e a gente está vendo um modelo do sistema solar, com o sistema heliocêntrico, com o Sol no centro e os planetas girando em volta. Essa representação é fidedigna em tamanho, em escala? Será que o tamanho do Sol em relação aos planetas, da maneira como está sendo mostrado, é isso mesmo? Então, mas ele serve para me mostrar como é que é a realidade. Em termos de escala, talvez ficasse difícil da gente demonstrar isso, ou talvez não ficasse tão lúdico. Hoje, no experimento que a gente vai fazer, é um experimento de filtração da água. É um protótipo de filtração da água. A minha recomendação é que quando você for fazer esse tipo de coisa na escola, que você utilize luva descartável, óculos, mesmo que seja água que não tenha pressão de água, que não vai envolver temperatura, mas que você use avental ou roupa que possa sujar, que possa molhar. Tem uma regra fundamental. A gente vai fazer a filtração da água, nunca ingerir a água que foi filtrada ou qualquer material. E eu vou falar isso durante o experimento. Lava bem as mãos antes e depois da prática e mantenha a área de trabalho organizada e limpa. E depois vamos pensar no descarte na documentação. A gente vai descartar material em local adequado, a gente vai solicitar consentimento para fotografia educativa, se a escola já não faz, e a gente vai sempre ter uma supervisão docente contínua durante toda a prática. Tá joia? A nossa prática, como eu falei para vocês, é construindo uma coluna de filtração de baixo custo. As colunas, normalmente, elas servem para investigar um processo físico de separação da mistura e de tratamento da água. Eu vou passar o slide até porque a gente vai fazer isso na prática. Em geral, a gente sabe que em muitas cidades que enfrentam inclusive enchentes, as pessoas elas não têm acesso à água potável ou à água para demais usos.
Vocês podem reparar que no problema que a gente teve no Rio Grande do Sul em 2024 e 2025, sempre eles pediam para enviar água mineral, garrafinha, porque não tem acesso à água. Quando corta a energia, a água não chega para as pessoas por meio do saneamento básico. Em geral, eu coloquei uma figura aqui do lado direito e ele vai me mostrar que eu começo lá em cima com água com terra, é uma garrafa PET, que ela é cortada na metade e eu acabo invertendo de maneira a montar um filtro. E eu vou mostrar isso para vocês como é que funciona. A minha primeira etapa é água com terra, a segunda é uma areia grossa, depois vem uma areia fina, depois vem um carvão, depois vem um algodão, a garrafa PET cortada até eu extrair a minha água limpa. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Vem comigo. No nosso experimento de hoje, nós vamos bolar uma coluna de filtração. Em muitas ocasiões, eu acabo contextualizando inicialmente o problema de enchentes, do transbordamento, a falta de água das pessoas, das comunidades, e relaciono isso daí com problemas ambientais, porque essas pessoas elas têm que utilizar a água de alguma maneira e a água chega poluída. Para isso, eu trouxe um exemplo de casa para vocês já montado, trouxe numa garrafa PET, eu tenho horta em casa, e eu peguei um pouco de água e peguei solo da minha horta, com folha, com particulado, com essas coisas. Eu acho que vocês conseguem ver, dá até para ver o fundo, assim, que ele está meio decantado, mas eu dei uma chacoalhadinha nele aqui, ó, só para mostrar como é que essa água está suja. E a ideia é que a gente monte uma coluna simples com os nossos alunos. A coluna mais simples que a gente poderia montar seria uma coluna que tivesse um cascalho, e esse daqui eu trouxe cascalho de aquário, olha só. Não sei se vocês conseguem perceber assim a granulometria, ela não é tão grande, mas ela também já não é tão pequena, não é que nem areia. Ele é um cascalho mesmo, é pedrinha. Nessas pedrinhas, ela vai ser a minha primeira camada de filtração. Ele vai formar o mais grosso. Na sequência, o ideal seria que eu tivesse um pouco de areia, numa estrutura assim, de granulometria um pouco mais fina, e para reter outro tipo de particulado, carvão para tirar o odor, e normalmente eu sempre uso ou gaze ou bolinha de algodão, onde a gente coloca na boca do filtro para estar eliminando partículas menores ainda. Hoje, como eu não trouxe areia, até para facilitar o nosso experimento, eu trouxe filtro de café comum, desses número 2 que a gente compra no supermercado, que a gente faz café todo dia em casa. E como é que a gente vai montar a nossa coluna de filtração? A minha coluna de filtração, eu peguei uma garrafa PET e eu corto ela pela metade. Corto ela ao meio e sem tampa, ao virá-la, ela vira a minha coluna de filtração. Então é isso daqui que a gente vai montar o nosso aparato para tentar filtrar essa água. Significa que a gente vai conseguir uma água límpida? Não necessariamente, porque ele depende da quantidade de material filtrante, depende do estado de saturação da minha água, mas isso é tudo hipótese que você pode levantar para os seus alunos. Então, primeira coisa que a gente faz, o último dos meus elementos filtrantes vai ser o filtro de café. E eu estou usando ele hoje porque justamente eu não trouxe areia. Mas se eu tivesse areia, eu talvez tivesse colocado isso antes. Então tá aqui, ó. Coloquei o meu filtrinho de café e ele está aqui justamente na parte cortada da minha garrafa que está de boca para baixo. Meu próximo passo, eu vou colocar para o meu experimento de hoje, eu vou colocar a bolinha de algodão ou gaze. Se você tiver em casa, tenta fazer isso. Eu vou pegar minha régua aqui só para me ajudar a afundar isso daqui. E ele vai ficar mais fácil. Olha. Coloquei uma bolinha de algodão. Vou colocar uma segunda bolinha de algodão só para preencher bem o espaço lateral. Olha. Para a questão de visualização, ele vai ficar desse jeito. Que são os dois únicos
os dois últimos elementos filtrantes que ele vai passar. E na sequência, eu tenho 2 copinhos com cascalho fino. E eu vou jogar ele aqui dentro, então, eu vou jogar ele não precisa necessariamente completar ali o nosso espaço. Mas olha só, ele já consegue fazer isso daqui. Eu vou colocar mais um pouco. Normalmente, quando a gente coloca areia, eu consigo colocar 2 copinhos de café, o pequeno, e ele já acaba funcionando muito bem. Aqui eu vou acabar colocando esses 2, até porque eu quero uma filtração um pouco melhor. Eu estou aumentando a quantidade de elemento filtrante. Isso é uma coisa que pode ser discutida com os alunos também. Será que se eu aumentasse a minha coluna de filtração para alguma coisa que fosse desse tamanho, será que quanto mais elemento filtrante, melhor ele filtra? Pode ser, né? Isso é uma hipótese e que pode ser investigada depois com os estudantes. Então, o que eu tinha de material filtrante, eu acabei montando. Não sei se vocês conseguem ver, mas a essa altura do campeonato, o algodão eu já não percebo mais. E agora eu só tenho cascalho em cima. E a partir daqui, deixa eu até tirar essas pedrinhas do fundo, que eles tinham vazado pela lateral. Tá ótimo. Agora eu vou pegar a minha água e eu vou começar a colocar em doses suaves, num fluxo assim bem lento, num fluxo bem suave, ali na minha coluna de filtração. E ela que tem folhas, ela tem bastante terra, bastante sujeira, vocês vão ver que ela está passando relativamente rápido, e isso os estudantes podem ver com o tempo, e a gente vai perceber com o tempo que ela passa pela coluna, e a gente vai percebendo a essa altura também que a minha solução ela não está ficando límpida. Embora ela não esteja ficando límpida, justamente por conta do tamanho da minha coluna, se eu aumentasse a quantidade de elementos de cascalho, se eu tivesse mais areia, se eu tivesse mais algodão, à medida que ele vai aumentando isso daqui, ele vai proporcionando uma filtragem mais efetiva de primeira. O que vai acontecer com o tempo? Ele vai demorar um pouco mais, mas em compensação, a água vai sair mais limpa. Ela já está mais limpa comparativamente à água que a gente vê aqui no pote original. Mas, para uso, ela ainda está bem distante. Percebam. Ela já fez diferença, mas ela está bem distante. O que eu precisaria fazer se a gente fosse continuar esse experimento daqui? Pegar essa água filtrada, montar um outro filtro e continuar passando para ir clareando ela cada vez mais. Tal como aconteceu nos slides que a gente mostrou na aula. Tá joia? Lembrando sempre que as etapas do método científico elas estão aqui, porque nós fizemos a observação, eles vão levantar a hipótese e eles mesmos podem sugerir a ordem das camadas, porque a inversão da ordem das camadas também dá um resultado diferente na filtração. Eu montei nessa ordem saindo de partículas maiores, de elementos maiores para menores, e isso tem uma lógica, tem um porquê disso tudo. E se a gente continuar aumentando o tamanho da minha coluna, ela vai demorar mais tempo, mas consequentemente eu vou ter uma água mais límpida, uma água mais translúcida. Perfeito? E o bom é que eles percebam isso e que façam suas hipóteses, cheguem às suas conclusões e comuniquem seus resultados. A ideia central do experimento é essa. Se a água não ficou turva, se a água ela não ficou límpida, não tem problema. Lembra que a gente falou que o erro faz parte do experimento? Aqui não é erro. Aqui é simplesmente um mau dimensionamento da quantidade de elementos. Mas está tranquilo. Se você colocar menos terra, você resolve esse problema também. Tá joia? Vamos continuar a aula? Você viu que bacana que foi o experimento? Na medida em que ele vai sendo executado, a gente pode montar uma planilha, um registro da experiência mostrando características observadas, o que a gente tinha antes da infiltração, depois da infiltração e o que mudou. E ali eu marquei, ela estava transparente, a cor era visível, tinha partícula sólida, tinha cheiro. Como é que estava? A nota, ela era opaca, era turva,
ela era marrom, ela tinha muita terra, tinha muita folha, ela tinha resíduo, como é que estava? E a gente consegue caracterizar. Isso é a anotação do meu experimento. Uma vez que a gente fez isso, a gente anotou tudo. Vocês viram como é que funcionou a nossa filtração? A partir daí, eu vou partir para a análise crítica dos meus resultados. O que o filtro consegue remover e o que ele não consegue remover. Então, de acordo com como eu mudo o meu elemento filtrante, eu vou dando diferentes usos para minha água. Se eu quisesse, por exemplo, uma água que fosse para simplesmente para a gente usar para rega ou para a gente lavar coisas, talvez aquilo que a gente fez já bastasse. Porém, para beber, o que precisava? A gente comentou que precisava de cloro. A gente precisava matar bactéria, vírus e outros agentes. Então, eu tinha que eliminar algumas substâncias químicas dissolvidas ali. Tinha sais minerais compostos que eram invisíveis. Tem poluentes orgânicos e micropartículas que a gente não detecta. Por isso que eu sempre falo, apesar da gente fazer a filtração, não usa para beber. Mas assim, pelo menos para a gente fazer uns outros processos, a gente consegue. E isso é importante. Algumas variações inclusivas para essa atividade, elas vão incluir uma versão tátil, onde a gente pode passar para as crianças sentirem a textura do material. Areia, cascalho, carvão, o recipiente, isso vai fazer com que o deficiente visual, por exemplo, ele possa identificar a granulometria da sequência das camadas, perceber como é que vai acontecer isso. Uma outra forma seria montar um roteiro visual que auxilie os estudantes com autismo, como a dificuldade de leitura ou que estão aprendendo português. Também vai ter isso. O tempo estendido, permitir que cada um faça a sua montagem, o seu registro. Uns vão fazer mais rápido, outros precisam de manipulação e tudo isso precisa ser adequado para que a gente possa transformar numa aprendizagem significativa a todos. Como produto final, eu sempre sugiro que a gente tenha um desenho técnico, uma tabela preenchida e uma limitação indicada. Se a gente fizer isso, a gente cumpriu as etapas do método científico. Então, como síntese formativa dessa nossa aula prática de hoje, nós tivemos o desenvolvimento de uma metodologia investigativa, fizemos a transposição didática por meio de um modelo, onde a gente identificou esses limites, fizemos uma prática experimental com uma coluna de filtração e conversamos também sobre cidadania e ética, especialmente mapeando fontes de poluição em torno da escola e discutindo como é que essas ações individuais impactam o coletivo, da saúde e da biodiversidade. Te convido a continuar estudando, se aprofundando no nosso material e vamos em frente. Nos encontramos na próxima aula. Grande abraço!